E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um The Deep Dive começando. E hoje a gente vai se aventurar num tema bem interessante, Hã? a Páscoa. Mas calma, não é aquela Páscoa com coelhinhos e chocolate, não. A gente vai mais fundo, a gente vai entender o significado da Páscoa, só que a partir de uma perspectiva diferente. Isso. A gente vai usar como base um texto que a gente recebeu, chamado A Verdadeira Páscoa Teda. Interessante. E a nossa missão aqui hoje é mergulhar nesse texto e desvendar as diferenças, as nuances, as particularidades entre o que o texto chama de Páscoa dos judeus e Páscoa cristã. Uma ótima ideia. Uma ótima ideia. O que você acha? Eu acho ótimo. É um tema bem rico e cheio de detalhes, né? E o texto já começa com uma afirmação bem forte, né? Ele já chega colocando que existe uma diferença gritante, uma diferença significativa entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa cristã. E ele ainda usa João 11,55 como referência. Verdade, verdade. Ele usa essa passagem bíblica para contextualizar a Páscoa judaica que estava se aproximando, né? Que legal! Então, vamos começar a desvendar essa tal Páscoa dos judeus, como o texto descreve. Isso. O que eu entendi é que o ponto central, o coração da Páscoa judaica, seria a celebração da saída do povo hebreu do Egito, uma libertação da escravidão, né? Um momento histórico super importante para o povo judeu. Exatamente. É a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, né? Um evento, como você disse, é realmente histórico. Sim, sim. E o texto, ele coloca essa libertação como um milagre, uma ação direta de Deus, né? Sim. O texto realmente coloca isso como uma intervenção divina, né? Um ato poderoso de Deus libertando seu povo. E para eles, até hoje, a Páscoa celebra e relembra essa libertação, né? Eles comemoram com muita alegria. Exatamente. É uma festa, né? Uma festa que celebra a história e a fé. Mas é aí que o texto começa a trazer uma perspectiva, digamos, específica, né? Tá. Ele sugere que, do ponto de vista cristão, essa comemoração judaica, mesmo com toda a alegria, pode não ter o seu real significado espiritual. Entendi. Por que você acha que o texto coloca isso, Yael? Bom, o texto argumenta que, para os judeus, a Páscoa é vista de uma forma, digamos, mais horizontal. Horizontal. Focada no evento histórico da libertação do Egito, como se esse fosse o ponto final, o objetivo alcançado. É como se a história terminasse ali, na saída do Egito. Entendi. Mas, do ponto de vista do texto, tem algo a mais. E ele ainda vai além, né? Ele coloca um ponto bem delicado. Ele diz que, como os judeus não reconheceram Jesus como Messias, a Páscoa para eles fica incompleta. Essa é uma visão bem específica do texto, né? Ok. Mas é importante a gente entender essa perspectiva para poder analisar o texto como um todo. Sim, tem claro. Faz total sentido. Então, vamos mudar um pouquinho o nosso foco agora e tentar entender como o texto apresenta a Páscoa cristã. Aí ele já começa com uma passagem bíblica, né? 1 Coríntios 5,7. Que Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Essa passagem é fundamental para entender a visão do texto, né? E aí a gente vê que, para os cristãos, a Páscoa ganha uma dimensão completamente nova, certo? Totalmente. O texto é bem claro. Para um cristão eleito e regenerado, Cristo é a própria Páscoa. Não é só lembrar do passado, mas viver essa realidade em Cristo. Interessante. E ele ainda descreve Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sim. E que foi sacrificado antes mesmo da criação do universo. Essa parte é bem impactante. O texto critica bastante as pessoas que celebram a Páscoa de forma, digamos, superficial. É verdade. Ele fala sobre a Páscoa virar um memorial simbólico, cheio de práticas que ele considera pagãs. E ainda liga isso aos interesses comerciais, como a venda de chocolate. Ele vê isso como uma distorção do verdadeiro significado da Páscoa. Faz sentido. Mas, Yael, você não acha interessante que, ao mesmo tempo que ele critica essa visão, digamos, mais comercial da Páscoa, ele também busca um significado profundo na Páscoa judaica original, lá no Egito? Sim, verdade. Ele faz essa ponte com o Antigo Testamento, usando Hebreus 11,28. Exatamente, aquela passagem que diz: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Isso mostra que, para ele, mesmo a primeira Páscoa já tinha um significado genuíno, né? Sim, e ele destaca que aquela Páscoa foi celebrada só pela fé, pela obediência à ordem de Deus. A fé no poder do sangue aspergido. Sim. E ele interpreta essa aspersão do sangue como a justificação daqueles que nascem de Deus, né, que o mal não pode tocar. Isso, ele usa 1 João 5,18 para embasar essa interpretação. E aí ele vai além, dizendo que esses primogênitos, protegidos pelo sangue, representam os eleitos e regenerados que formam a verdadeira igreja. Sim, uma igreja que transcende o tempo e o espaço. Uau, que interessante. E aí chegamos ao ponto alto do texto, talvez a frase mais forte sobre o significado da Páscoa. Sim. Qual que era aquela frase mesmo, Yael? É Cristo mesmo a Pessach, ou seja, a porta estreita, a travessia,
a passagem do reino das trevas para o reino da luz. Cristo é a Páscoa e a Páscoa é Cristo. Nossa, que forte. É uma identificação total entre Cristo e a Páscoa, né? Total. E aí, a partir dessa frase, o texto reforça a ideia de que a Páscoa do Antigo Testamento era só uma sombra, uma prefiguração da verdadeira Páscoa, que seria Cristo, a Páscoa real e completa, né? Uma realidade para quem crê no sacrifício de Cristo. E ele ainda deixa claro que quem sacrificou Jesus foi o próprio Deus. E antes da criação do mundo. E ele critica os religiosos que perdem tempo tentando defender Deus em vez de pregar o evangelho. Uma crítica bem direta, né? E aí, para a gente concluir, o texto deixa bem claro a diferença entre a Páscoa judaica e a cristã. Sim. Para os judeus, a Páscoa é a comemoração da libertação do Egito. É um marco histórico. E para os cristãos, a Páscoa é o próprio Cristo. Exatamente. O sacrifício que traz salvação. E o texto deixa claro que o significado da Páscoa, para quem crê, vai muito além da história. É sobre fé, é sobre a ação de Deus na vida das pessoas. E aí, para você que está acompanhando a gente, fica a pergunta. O que essa Páscoa significa para você? O que muda na sua vida saber que, segundo esse texto, Cristo é a Páscoa? Fica essa reflexão. Yael, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente desvendando esse tema tão rico e complexo. Imagina, o prazer foi meu. Adorei conversar sobre isso. E a você que acompanha a gente até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Tchau!